agora vamos, talvez, ao momento mais aguardado, o prémio grande do Congresso, o prémio Anacom URSI Portugal. Aqui o júri foi constituído por mim próprio, enquanto Presidente do Comitê Português da URSI, pelo professor Nuno Borges de Carvalho e também pelo professor Rafael Caldeirinha. Eu pedia ao professor Nuno Borges de Carvalho que se dirigisse aqui ao palco para anunciar o trabalho vencedor do prémio Anacom URSI Portugal 2022. De facto, temos aqui um troféu que tem um design fantástico. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui hoje para anunciar este importante prémio, que acho que é, em Portugal, que eu sei, o único prémio na área da rádio que, de facto, reconhece trabalhos de qualidade, de investigação científica, desenvolvimento e tem um impacto muito forte. Não sei se os colegas da Anacom se apercebem do impacto que tem, de facto, nos alunos poderem receber estes pequenos prémios, que faz com que eles sintam valorizado o trabalho que têm andado a fazer e normalmente vão com mais força para fazer ainda melhor, e é isso que eu espero que continue. E, portanto, é sempre um prazer, vindo à Academia, ter a URSI Anacom, de facto, a suportar este tipo de atividades. Ora, o primeiro prémio, depois de uma grande discussão online de 4 potenciais candidatos, ou melhor, 4 candidatos, o primeiro prémio foi decidido tendo por base, obviamente, não só a qualidade científica do trabalho, mas também o documento, como estava escrito, como estava explicado, e também o impacto que nós achamos que o prémio pode, de facto, ter. Portanto, o prémio vai ser entregue ao trabalho Advances, Challenges and Future Perspectives of Microwave Reflectometry for Plasma Position and Shape Control on Future Nuclear Fusion Devices. O prémio será entregue ao Dr. João Miguel Coelho. Pelo o prémio será entregue pelo professor Bruno Soares Gonçalves, e a equipa inclui o Paulo Varela, António Silva, Filipe da Silva, Jorge Santos, Raul Luís, Alberto Paulo, Artur Malaquias, Ioannis Iadi, Jorge Belo, Manuel Ricardo e José Dias, e bem todos do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto do Cartel. Portanto, agora vamos só aqui para a fotografia. E, portanto, agora vamos ter um momento em que o vencedor do prémio vai apresentá-lo aqui à audiência. E, portanto, mais uma vez, os nossos parabéns. Um excelente trabalho que nos apresentaram, de grande qualidade. E vamos então dar o palco aos vencedores para que nos possam apresentar o trabalho vencedor. Posso fazer em português? Sim, sim. Muito obrigado a todos. É uma honra receber este prémio e um enorme prazer. É uma área, a refletometria de microondas é uma área que o IPFN desde há muitos anos tem vindo a desenvolver, fruto do trabalho inicial da professora Maria Emília Manso, que também aqui está, e a quem muito agradeço por ter lançado toda esta área e que nós temos tentado levar e manter a qualidade que ela trouxe ao grupo. Não sei se têm noção, mas a fusão nuclear, o grande objetivo é produzir energia elétrica, replicando a energia das estrelas. Para isso precisamos fundir 2 isótopos de hidrogênio, deutério e trítio, e precisamos de temperaturas extremamente elevadas para lá chegar e um dia conseguir aproveitar para a produção de energia elétrica. E para isso precisamos de dispositivos extremamente complexos. Só para terem uma ideia,
A máquina mais comum chama-se toca-máquina, câmara de confinamento toroidal. Começa numa câmara de vácuo, que precisa de bobinas magnéticas onde são criados campos intensos, que precisa de estruturas de suporte para manter estas bobinas no sítio, precisa de mais bobinas para posicionar o plasma, de um transformador para criar corrente no plasma para auxiliar os campos magnéticos a confinarem o plasma e de muitos sistemas auxiliares. Só por este esquema podem ver a complexidade destes dispositivos, mas eu acho que o esquema não faz jus àquilo que é a realidade destes dispositivos. E está aqui uma máquina de fusão nuclear, é o JET no sul da Inglaterra, e convido-vos a descobrir onde é que está o óleo nesta fotografia. Eu posso indicar e posso ajudar. O óleo está aqui. Dá-vos uma ideia da dimensão deste projeto, mas este projeto ainda não consegue produzir mais energia do que aquela que gasta os futuros projetos, e o grande projeto em construção é o ITER, onde tive o prazer de estar ainda ontem numa visita a ver os progressos. Antes disso, no interior, isto é o interior de uma máquina de fusão, e prestem atenção às paredes, porque são muito importantes no resto que eu vos vou mostrar. As paredes são cobertas de material que protege as paredes da interação com o plasma, e são extremamente importantes. O futuro projeto é o ITER, e, só para terem uma ideia, está aqui um homem para verem a dimensão deste projeto e a magnitude deste projeto. E estes projetos não seriam nada sem diagnósticos. Na realidade, o que nós veríamos se não houvesse diagnósticos era isto: nada. Não saberíamos o que estava a acontecer no interior do plasma, não saberíamos se estava quente, se estava frio, se havia reações. Os diagnósticos são extremamente importantes. E é aqui que entra a refletometria de microondas. É um diagnóstico extremamente importante para posicionar o plasma e ver a posição do plasma. É uma ideia que já vem de algum tempo, os papers são antigos. A professora Maria Emília Manso está no paper ali no primeiro do topo, como coautora. Uma ideia que nasceu quase com o ITER e com a necessidade de posicionar o plasma. E a ideia é muito simples. Nós, para posicionar o plasma, tipicamente usamos sondas magnéticas. As sondas magnéticas dão-nos uma estimativa da posição da coluna de plasma, e com essa estimativa nós vemos onde é que a coluna está e interagimos com os bobinos para localizar o plasma. Mas as sondas magnéticas sofrem danos quando expostas à radiação, e é preciso ter métodos alternativos. O método alternativo é usar refletometrias de microondas, que funcionam como um radar. Basicamente o que nós temos é emitimos microondas que são refletidas numa determinada superfície do plasma, dependendo da frequência, ou fazendo um varrimento em frequência, podemos ter um perfil de densidade, e com base nessa estimativa conseguimos localizar o plasma e posicioná-lo de acordo com as necessidades. A primeira demonstração já tem alguns anos, foi feita num tokamak na Alemanha, que se chama o tokamak, o ASTEX Upgrade, onde foi feita esta demonstração que nós, efetivamente, usando microondas, conseguimos posicionar a coluna de plasma. Está aqui, o responsável foi o meu colega Jorge Santos, e posteriormente conseguimos usar dois refletómetros, um no lado de dentro e outro no lado de fora do plasma, para localizar a coluna de plasma, para controlar a posição desta coluna de plasma, substituindo as sondas magnéticas. Estes resultados foram muito importantes para provar a viabilidade do diagnóstico, mas o passo seguinte é começar a planear diagnósticos para o ITER. Temos aqui uma outra demonstração mais recente no compasso, e no compasso a diferença é que medimos ou inferimos a posição do centro da coluna de plasma com algoritmos diferentes, mas provámos que continuávamos a conseguir controlar o plasma. Neste caso, a grande diferença é que o plasma é muito rápido, nós tínhamos que interagir muito rapidamente com o plasma, e daí a importância de fazer varrimentos rápidos em frequência. Tudo isto foi possível porque existe uma grande qualidade na engenharia de microondas no IPFM. O que estão a vir ali é muita eletrónica de microondas desenvolvida por membros do IPFM. Está ali o António Silva, um antigo aluno de doutoramento, Diogo Guiano, que já não está a trabalhar connosco, mas que efetivamente contribuíram para desenvolver esta eletrónica, para desenvolver sistemas que funcionam de forma bastante fiável.
Quando pensamos no ITER, a situação é bastante diferente. É uma máquina muito maior. Estão a ver aí, aqui neste desenho amarelo, os 4 sistemas que estavam previstos para o Plasma Position Reflectometer. Tem os guias de onda, tem as antenas. A grande diferença é que aqui as antenas têm que ficar escondidas atrás das telhas de proteção, que se chamam os blankets, e que, por ser um plasma que vai emitir radiação, todo o sistema vai estar sujeito à radiação, é preciso planear muito bem todo o desenho do sistema. Infelizmente este projeto foi cancelado, mas antes de ser cancelado não foi culpa nossa, não tivemos, foi atrasos de outros no projeto. Antes do projeto ser cancelado, nós fizemos muitos desenvolvimentos que permitiram desenvolvimentos posteriores. Só para terem uma ideia, e parecem coisas simples, mas desenvolver os componentes in vessel, os componentes que estão dentro desta câmara de vácuo, exige usarmos linhas de transmissão, guias de onda com oversized, tem aí as dimensões 20 por 12 milímetros retangulares em aço, e tem algumas curvas que têm que ser optimizadas, porque também vai haver muito ruído vindo do plasma e nós temos que otimizar a propagação dos guias de onda para conseguir fazer as medidas que queremos fazer. Este foi um dos primeiros problemas que tivemos. O primeiro problema que tivemos foi materiais. Obviamente o ideal era usar guias de onda de cobre, mas o cobre não é um dos materiais que seja permitido estar dentro daquele ambiente de radiação e por isso tivemos que usar guias de aço cobertos a cobre e efetivamente eles tiveram que ser testados para verificar se davam as garantias de transmissão e o que temos aqui é os protótipos de guias de ondas que foram testados no nosso laboratório e os resultados demonstraram que é possível usar guias de aço especial para o ITER e para ambiente nuclear cobertos a cobre. Depois há o problema de fazermos as curvas. Qualquer curva que seja feita nos guias de onda vai acabar por ter um impacto no sinal que é recebido e nós desenvolvemos muito trabalho na otimização das curvas. Parece uma coisa simples, mas há 2 constrangimentos. Um é o sinal que nós vamos obter, outro é o espaço que temos disponível e foi preciso fazer trabalho de simulação no sentido de identificar qual é a curva melhor para o espaço disponível e fazer muita simulação, que neste caso foi feita com HFSS e depois verificada com Microwave Studio para otimizar a curva, mas posteriormente tivemos mesmo que fazer o teste em laboratório e novamente tem aqui uma das curvas que nós consideramos ótima, já coberta a cobre, também aço revestida a cobre e o qual testámos no laboratório. E efetivamente verificou-se que os resultados experimentais estavam de acordo com as simulações, mas aprendemos outra coisa também nesta experiência, é que vocês podem ver nas fotografias que estes guias de onda têm alguns riscos resultados do processo de manufatura. Não se deve misturar protótipos de manufatura com protótipos para testar conceitos físicos. E efetivamente, mas apesar de todos os riscos e da forma como estava danificada o interior do guia de onda, nós conseguimos provar que efetivamente aquela curva funcionava para o objetivo. Um outro aspecto que parece quase trivial, mas nós, devido ao espaço e aos constrangimentos de espaço, tínhamos guias de onda muito próximos e havia a preocupação que em algumas flanges fosse haver crosstalk e que esse crosstalk fosse preocupante. Desenvolvemos este sistema, que é uma coisa simples, com uma espécie de barreira que conseguem ver, o laser não está a funcionar, mas conseguem ver aqui no interior, que separa os 2 guias de onda e que nós provámos que, efetivamente, separa os 2 guias de onda, apesar de eles estarem muito próximos, e que esta solução era uma solução viável para o projeto. Tudo isto, antes mesmo de chegarmos à parte de ir ao laboratório e testar, teve muita simulação envolvida, em particular códigos de alta performance, de computação de alta performance, para estudar a propagação das ondas do plasma e assim que saíam das antenas. E aqui tem um exemplo, e um desses códigos, não o exemplo do código, tem um exemplo na antena inserida num mock-up do blanket. O blanket seriam blocos grandes de metal de tungstênio que estão em torno da antena e, como podem ver, o único espaço que a antena tem para visualizar o plasma é o espaço que está entre a antena. E o que os nossos códigos mostravam é que haveria preocupação de haver muitas reflexões na superfície do blanket e houve necessidade de testar. O que tem aqui é um mock-up do blanket
com a antena, onde nós testámos 2 antenas com diferentes aberturas para testar o efeito e que testámos na Câmara Anecoica do IT, no Instituto Superior Técnico, e que nos permitiu aferir se efetivamente a solução funcionava. Aqui tem o resultado de uma destas antenas e efetivamente o desenho que nós tínhamos com a abertura maior permitia ser mais direcional e minimizar as reflexões que existiam, embora ainda existem aqui alguns lóbulos laterais, verificou-se que era suficientemente bom para ser direcional e para permitir fazer as medidas que queríamos obter do plasma. Ainda assim, como eu vos disse, existiam várias antenas em zonas diferentes da máquina e numa delas o blanket, que eram as tais telhas, tinham uma abertura que fechava em direção ao plasma, quer dizer que havia preocupação adicional com as reflexões, e o ITER enviou-nos um mock-up que nós tivemos que testar, e reparem aqui, isto é o único espaço que sobra da antena, uma antena muito pequena numa máquina, que tem a dimensão que viram ali representada, e que também testámos em laboratório e que demonstrou que funcionava perfeitamente. O código que nos permitiu fazer estes testes e as comparações é este código RefMul, que é desenvolvido e mantido por um dos nossos investigadores, o Filipe Silva, em colaboração com o Stefano Erro da Universidade de Nancy, e que teve muito envolvimento também de um investigador de doutoramento, o Emanuel Ricardo. E todas estas simulações, quer de propagação, quer de interação com o plasma, interação com a turbulência do plasma para permitir melhorar o diagnóstico, são extremamente importantes. Mas o passo seguinte, o ITER é importante. O ITER visa provar a viabilidade científica e técnica da fusão, mas não para aqui. O nosso grande objetivo é produzir energia elétrica e o futuro é um reator chamado DEMO que vai pôr eletricidade na rede. Ainda que o trabalho que fizemos com o ITER tenha parado, não vamos poder testar nas experiências do ITER os nossos conceitos, aprendemos muito para o DEMO e o DEMO efetivamente é ainda mais desafiante. Só para terem uma ideia, o objetivo do refletometria de micro-ondas no DEMO é medir o perfil de densidade e providenciar dados em real time para poder controlar a posição da coluna de plasma. Mas no DEMO, sendo um reator, vai ter um plasma onde ocorrem reações nucleares, libertando uma grande quantidade de energia e radiação, exige um front-end suficientemente robusto. Para tal, temos que usar guias de onda e antenas metálicas, temos que usar materiais que sobrevivam à radiação e que não tenham partes sensíveis. O DEMO é uma máquina mais complicada ainda que o ITER. O que vocês veem aí é onde estão as paredes, passarão a estar uns blocos que se chamam breeding blankets, porque é a zona onde é feita a conversão de calor e ao mesmo tempo é feita a produção do trítio, que é um dos combustíveis, e o ambiente radioativo, quer do ponto de vista térmico, quer do ponto de vista de radiação, exige que os materiais que possam ser escolhidos são restritos, que exista arrefecimento ativo, e que alguns dos componentes estejam em zonas afastadas do plasma para sobreviverem a este ambiente. E ainda mais exigem também que sejam compatíveis com a manipulação remota. Estes são os constrangimentos, ainda que toda a parte de radar e da física pareça um pouco mais trivial, quando nós impomos ao desenvolvimento do diagnóstico todos estes constrangimentos, a situação torna-se muito mais complicada. As simulações, novamente usando o RefMul, foram extremamente importantes para optimizar a posição das várias antenas. E nós vemos aqui que a grande solução a que chegámos era a existência de 16 zonas de medida para conseguir controlar o plasma. Ainda assim, isto não resolve todo o problema, porque há pelo menos 2 zonas que são um pouco problemáticas, que é a zona do topo da máquina, onde existem reflexões que não são retornadas diretamente às antenas que emitem, o que tem que ter soluções adicionais, ou na zona mais no fundo da máquina, chamada diversor, onde o mesmo acontece, está representado no gráfico da direita, esse erro. O que nós começámos a pensar é que precisamos integrar uma grande quantidade de diagnósticos e então desenvolvemos um conceito inovador para o DEMO, que é o Diagnostic Slim Cassette, que permite integrar numa só cassete, uma secção do reator, todos estes diagnósticos. E o que vem aí é uma ideia do que é esse Slim Cassette.
uma cassete com todas as antenas necessárias, com todos os guias de onda, vêm os guias de onda distribuídos ao longo do blanket, que têm que estar integrados no blanket, e ao todo estamos a falar de cerca de 80 antenas piramidais. Todos estes waveguides têm que ser redirecionados para o topo, que é a única zona de saída. Por ser um plasma nuclear, não pode haver muitas aberturas para o exterior, para não haver libertação e passagem dos neutrões para o exterior, e por isso tem que estar tudo por trás de zonas bastante protegidas. E tudo tem que ser arrefecido ativamente. O que isto implica é que, quando nós fazemos o desenho, temos que ter em conta quer a localização das portas no topo e a interação, como é que se vai fazer a manipulação remota e como é que vamos integrar isto no breeding blanket, que, para além dos nossos guias de ondas, está cheio de tubagens para extrair a energia e também para extrair o trítio que é produzido. Dependendo da zona do plasma, nós precisamos de diferentes antenas, dependendo das reflexões. Algumas zonas vão ter 2 antenas, algumas zonas terão 5 antenas, só para conseguirmos medir as reflexões vindas do plasma e depois inferir a densidade. E é preciso integrar tudo isto naquela secção que ali vê. É também preciso pensar em, por exemplo, como é que vamos tirar o sinal através dos guias de onda do topo da máquina até ao diagnostic pole, e como é que será feito o acoplamento. Neste caso, os guias de onda têm que ser todos juntos em tubos, e esses tubos têm que passar também junto dos tubos do breeding blanket, as tais zona onde é feito o breeding do trítio, e novamente teríamos um grande problema com o crosstalk, mas como já aprendemos no ITER, há uma solução que é criar barreiras físicas, e então temos este desenho com os plugs que estão separados e que permitem eliminar este crosstalk, apesar de termos muitos guias de ondas, todos a passar pela mesma tubagem e todos muito próximos. Como estamos num ambiente nuclear, é inevitável e temos que analisar qual é a carga nuclear e a carga e o calor depositado pelo plasma. Isso exige muitos cálculos do ponto de vista de simulação termomecânica, e eu aqui dou-vos apenas um pequeno exemplo, que é o efeito da carga térmica nos guias de onda. E o que vocês veem ali é uma simulação de qual será a deformação dos guias de onda quando expostos à radiação, e vocês veem que os guias de onda vão sofrer torções e que é preciso contar com essas torções quando optimizamos o seu trajeto para maximizar o sinal. Novamente, isto leva-nos ao cálculo que fizemos no PPR, que é a otimização da curvatura dos guias para ser o melhor possível e minimizar as perdas. Efetivamente, foi isto que nós fizemos aqui, e vimos qual era o efeito e a perturbação que a deformação dos guias de onda introduzia nas nossas medidas. Fizemos simulações e, efetivamente, vemos que nos casos em que há curvas tem que ser pensado e tem que ser otimizado, porque, efetivamente, há algumas perdas que têm que ser compensadas, e temos que pensar como é que vamos fazer, como é que vamos desenhar os guias de onda. Isto parece trivial, mas integrar um diagnóstico destes numa máquina de fusão exige juntar todos estes códigos de uma forma coerente. E estamos a falar de códigos que envolvem CAD, simulação de micro-ondas, simulação termomecânica, simulação de neutrónica. E o que nós fizemos, isto foi o trabalho de um dos nossos alunos de doutoramento, o Ioannis Nietiadi, foi criar um workflow que nos permita fazer todas estas simulações de forma simples, razoavelmente simples, mas que nos permita aferir, juntando todos estes componentes, como é que o diagnóstico se vai comportar. Como eu já disse, o ITER é importante, mas o ITER o trabalho seria importante, o demo só estará disponível para nós fazermos experiências daqui a uns anos significativos, mas existe, entretanto, em construção em Itália uma máquina que se chama DTT, onde há a oportunidade de testar alguns destes conceitos, e o que temos aqui novamente são simulações do RefMul para testar a otimização dos guias da propagação e de um diagnóstico deste tipo para este plasma, para podermos pensar em fazer refletometria
posição, e a conclusão a que chegámos, uma delas, é que o código RefBlue tem que evoluir para um código 3D, está a ser feito, tem muito mais exigências do ponto de vista computacional, mas que está a ser desenvolvido para permitir simulações mais precisas. Associada a isto tudo também está toda a parte de produzir as micro-ondas, de emitir e de recebê-las, e estamos a fazer um desenvolvimento de um refletómetro compacto que permite a integração de múltiplos canais de medida em pouco espaço. E isto é crucial para as futuras máquinas de fusão. Este é o trabalho que está a ser desenvolvido no laboratório pelo António Silva e pelo José Dias, e que permite fazer um varrimento rápido de radiofrequência, de radiofrequência, para depois permitir converter para as micro-ondas e poder ser usado para fazer varrimento de micro-ondas. Já foram feitos vários testes no laboratório, conseguimos operar de 10 a 20 GHz, com frequências de varrimento que variam de 5 microsegundos a 20 microsegundos, e o nosso protótipo parece estar a funcionar bastante bem e está ainda a ser melhorado neste momento. A grande ideia é pôr isto num blindado, numa rack standard 3U, e estas dimensões são também adequadas para, por exemplo, usar em CubeSats, que é uma das possíveis aplicações para testar, por exemplo, plasmas de reentrada, e muito trabalho está a ser feito aqui. Bom, eu espero que isto vos tenha dado uma ideia muito rápida do que nós estamos a fazer. Estamos a desenvolver um refletómetro de micro-ondas desde há muito, mas já provámos que experimentalmente funciona em várias máquinas. Os desenvolvimentos que foram feitos para o ITER, apesar de cancelados, contribuíram com vários aspectos importantes para desenvolvimentos futuros, e o desenvolvimento para o demo exige um trabalho multidisciplinar. Não só precisamos de saber de refletometria, precisamos de fazer simulações de refletometria, precisamos de fazer CAD, neutrónica, análise termomecânica, precisamos de fazer simulação eletromagnética. Eu aqui não referi, mas todos os aspectos de manipulação remota têm que ser contabilizados. E temos agora a oportunidade, com a máquina italiana DTT, de poder usar a refletometria e testar isto numa máquina mais relevante do ponto de vista de futuros dispositivos e com múltiplos canais, testar todo este conceito, para o qual é importante toda a eletrónica de micro-ondas que está atualmente a ser desenvolvida no IPFM. Na realidade, nós estamos a olhar para a energia do amanhã, e estamos a olhar para a energia do amanhã com micro-ondas. E a tentar aprender como é que podemos controlar esta energia. Se quiserem saber um pouco mais sobre fusão nuclear, aconselho-vos a fazerem download do meu livro gratuito. Podem saber mais sobre fusão nuclear no geral, não fala de refletometria, mas permite ter uma ideia da importância da investigação em fusão nuclear e, de alguma forma, contextualizar porque é que é importante os diagnósticos que nós estamos a desenvolver. E já agora, só para finalizar, um dado importante: Portugal é o 6º maior contribuidor para o ITER em termos de financiamento, e eu estou muito orgulhoso que o IPFN faça parte, ou tenha contribuído ativamente para esse número. Finalmente, e só mesmo para acabar, eu queria agradecer a todos os meus coautores, que o trabalho foi referido, não disse os nomes de todos ao longo do trabalho que foi aqui apresentado, mas são todos eles que estão representados neste prémio. Por isso, agradeço em nome de todos eles pelo prémio e pela oportunidade de poder apresentar o que nós estamos a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Mais uma vez, em nome do Comitê Português do URSI, dou os parabéns aqui na pessoa do Bruno, mas a toda a equipa do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico. Foi inteiramente merecido este prémio. Foi um gosto poder assistir aqui a esta apresentação do vosso magnífico trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado por muitos parabéns. Obrigado. Quanto a nós, estamos praticamente